Outro dia eu fui encontrar uma paciente lá que eu achei muito engraçado. Que ela chegou e falou assim: que esses médicos de hoje em dia, cara, eles não estão prestando, não. Porque eu descobri meu diagnóstico pela internet, fui no médico, ele falou que não era. Fui no segundo, falou que não era. Fui no terceiro, falou que não era. Eu tive que ir em 8 médicos pro nono falar que realmente o diagnóstico que eu sabia que eu tinha era o que estava certo. Depois de 8 médicos falando que ela estava errada, o viés da confirmação prevaleceu. Eu sou Daniel Heringer. E eu sou Carlos Bernini, e hoje trazemos para vocês o viés da confirmação. O viés da confirmação é um dos vieses mais frequentes que você encontra no seu dia a dia. Ele praticamente coloca um cabresto na mente das pessoas. Por quê? Porque quando você tem que o sistema 1 decide alguma coisa, o seu neocórtex, o sistema 2, ele tem que justificar o que o 1 decidiu. E para isso, ele faz o quê? Uma série de elementos a fim de realmente confirmar aquilo que ele tem certeza que é certo. Então ele começa só a procurar aquilo que ele viu, que confirma a sua decisão. As informações, elas são alteradas para que isso aconteça, a interpretação dos dados, e tudo que tiver de evidência errada, ele não aceita, exatamente para não entrar em dissonância cognitiva, que é uma coisa muito ruim para o ser humano. Ele fica extremamente desconfortável toda vez que ele entra em dissonância. E Dani, você tem alguns experimentos para a gente com relação a isso? Cara, um experimento que eu acho que explica bem como funciona isso é o experimento 246. É um experimento muito simples. Seguinte, o cara que está fazendo o experimento fala assim: olha, existe uma sequência de números, que é a sequência 2, 4, 6, e essa sequência segue uma regra numérica. Eu gostaria que você, que está sendo um participante nesse experimento, tentasse descobrir qual que é essa regra numérica a partir de tentativas de sequência. Aí, eu muito espertamente vejo assim, 2, 4, 6, vou tentar aqui uma sequência. Aí eu tento assim, 8, 10, 12. Aí eu tento assim, 4, 12, 4, 8, 12. Eu multiplico por 2. Aí dá certo. Aí eu falo assim, deve estar dando certo. Deixa eu tentar mais uma aqui. 10, 12, 14. Mas assim, já sei, tem que ser números pares e tem que ser sempre maior que o outro, com alguma relação com 2, 4, 6. Aí você vai fazendo várias teorias e sempre vai colocando mais números, até que você fala assim, agora eu achei a regra. E você nunca tenta, ou a maioria das pessoas, não tentam colocar nenhum número que quebre a regra que você imaginou na sua cabeça. Então ninguém tenta fazer 3, 2, 1. Ninguém tenta fazer 1, 2, 3. Ninguém tenta fazer 7, 8, 9. Só que, se alguém tentar fazer 1, 2, 3, vai dar certo. 7, 8, 9 vai dar certo. 3, 2, 1 não vai dar certo. Elas vão achar que a regra que elas inventaram na cabeça delas estava certo, quando no final, a única regra que importava era os números têm que ser em ordem crescente. Ou seja, porque ela criou uma regra, ela criou uma teoria na cabeça dela, que provavelmente foi fruto aí do sistema 1, como você mesmo disse, ela cria aquele cabresto, e o sistema 2 vai fazer o quê? Novas hipóteses, novas sequências para confirmar. Só que, dificilmente, ele vai, assim, ativamente falar, não, vou testar aqui hipóteses para cancelar, para falar que aquilo estava errado. A gente quase nunca faz isso. Isso é o que caracteriza, de fato, aí, o viés da confirmação. Nesses dois aspectos mesmo que você comentou. Ou a pessoa sempre busca informações para confirmar, né? Que é esse experimento 246, ou tem um outro aspecto ainda, Carlão, porque não só buscar informação, mas como ela pode interpretar a informação da maneira como ela quer. Então, Sim. Outro experimento aí que vai justificar isso aí é um experimento que eles fizeram em Stanford, lá na década de 70, que eles pegaram um grupo de estudantes e deram para eles 2 estudos fake, tá? Os 2 estudos fake. E os estudantes foram divididos em 2 grupos. Um grupo que acreditava que a pena de morte ela deveria ser mantida, era uma boa ideia, uma coisa que deve ser mantida, e o outro grupo falava que era contrário à pena de morte. E aí, eles fizeram 2 estudos fake, um que falava que a pena de morte reduzia a violência, o outro que falava que a pena de morte não reduzia a violência, era ineficaz. Aí, eles pediram, né, assim, para os estudantes lerem os estudos e
darem sua conclusão, ver se eles mudaram de opinião. Qual que é o resultado do experimento? Ninguém mudou de opinião, tá? Todo mundo manteve a mesma opinião do início, só que o grupo que era a favor da pena de morte simplesmente interpretou que a evidência do estudo contrário era ruim. Só assim, esse estudo é ruim, o modelo é ruim. Aí o estudo que aprova o que você falou, não, esse estudo é bom, realmente, ele só confirma aí o que eu queria. Sim, é muito... Daniel, eu acho que isso é muito o que a gente tem vivido aí nesses últimos tempos com relação aos medicamentos do tratamento do Covid, né? Onde você tem um grupo que continua dizendo que o famoso famigerada cloroquina e etc. faz um efeito grande na epidemia. E os estudos realmente continuam vindo cada vez com maior potência, mostrando que não tem esse efeito tão desejável. Seria maravilhoso se tivesse, mas realmente ainda não modificou de forma importante a história natural do Covid, né? E não só isso, existem inúmeras coisas que a gente pode encaixar nesse viés, né? E uma coisa que eu gostaria de comentar com você, Dani, é o reforço, por exemplo, dos novos meios de comunicação, como mídias sociais, dão para isso. Então, os algoritmos fazem com que, já que você lê alguma coisa, ele reforça te sugerindo mais informações sobre a mesma coisa. E o que você acha que poderia ser feito para combater isso? Qual que é a sua sugestão para os nossos ouvintes? Assim, como é que seria legal combater isso? Carlão, eu quando usava redes sociais, além do WhatsApp, eu tinha uma técnica que era o seguinte: eu me forçava a sair da bolha. Porque se eu deixasse, eu só ia ler opiniões de gente com quem eu já concordava. Eu tinha minhas próprias opiniões políticas, eu vou falar, beleza, vou seguir essa pessoa. Aí alguém postava uma coisa que eu falava assim, caraca, esse cara é muito burro, né? Tipo assim, ele tá falando uma coisa idiota. Unfollow, né? Tipo assim, unfriend, não quero mais ver isso. Eu me controlava para não fazer isso. Mesmo quando eu via alguém, eu falava assim, cara, isso é muito burro. Eu falava assim, o meu sistema 1 falava assim, né? Nossa, esse cara é muito burro. Aí eu ativava meu sistema 2 e falava assim, não, calma lá. Essa pessoa provavelmente é inteligente, assim como eu acredito que eu sou. Só que ela tem uma visão de mundo diferente. Eu vou deixar ela aqui para eu lembrar de vez em quando eu uso rede social, que tem outras pessoas com opiniões diferentes. Senão a gente fica... As redes sociais, elas podem funcionar como se fosse uma câmara de eco. Você grita assim, cloroquina é bom. Aí as pessoas te falam assim, cloroquina é bom. Aí as pessoas que são contra a cloroquina é ruim. Cloroquina é ruim. Né? Sim. Você só escuta a mesma coisa. Sim, e uma das coisas muito importantes a respeito disso foi um conselho que um diretor de startups, etc., chamado Pedro Weingarten, que é da ACE, falou uma vez. Ele falou assim, nunca entre numa discussão se você não quer mudar a sua forma de pensar, a sua opinião. E isso está muito presente no dia a dia da gente. Realmente, esses conflitos e esse cabresto, se a gente não se policiar, que nem você falou, vira eco e a gente não consegue sair disso. E na medicina também, né, Carlon? Se a gente for parar para pensar, a gente sofre muito esse risco quando a gente está diagnosticando os pacientes. Por exemplo, vamos supor, chega um paciente, sábado à noite, estava no bar bebendo, de repente foi encontrado no banheiro sem fazer muito sentido, não sei o que, falando uma coisa confusa. Você vai examinar, paciente cheio de sonolência, não consegue colaborar muito com o exame, não sei o que, você fala assim, isso aí tá overdose. Aí você vai lá, você já sabe que o paciente estava bebendo, o acompanhante fala que estava bebendo, você faz um teste toxicológico, aí encontra uma droga, vamos supor, encontra THC, mas não encontra mais nenhuma outra. Aí você fala assim, isso aí deve ter tomado alguma coisa com o exame e não conseguiu ver. Você pede uma CT normal, aí fala assim, beleza, isso aí é uma overdose, vamos dar aqui uma tiamina, vamos dar aqui uns remédios para melhorar os sintomas e vamos ver o que acontece. Aí a paciente não melhora, no dia seguinte, alguém pede uma ressonância magnética, quando foi ver, era um AVC. E aí você fala assim, caraca, é mesmo, né? Eu só queria confirmar a minha hipótese que já estava na minha cabeça que aquilo era intoxicação. Quando, na verdade, eu não parei para me perguntar, e se não for?
Eu só procurei evidência para confirmar. Então, o viés da confirmação também está muito presente na medicina. A gente deve se preocupar muito com isso. Sim. A última coisinha, Dani, antes de mais nada, de finalizar, é lembrar que isso também está acontecendo muito com os pacientes que estão procurando no Google e estão tomando essa autoridade de dizer que eles têm essa razão do diagnóstico deles e eles vão acabar, que nem você citou a sua paciente na historinha, até achar alguém que concorde com eles e eles vão ficar procurando. Isso tem acontecido bastante. E se você lembrar de alguma outra situação que você caracteriza o viés da confirmação, coloque o seu post aqui embaixo para a gente discutir, para a gente criar novos vínculos. E se você gostou, dá o seu joinha, se inscreve no canal e semana que vem a gente volta com mais um MedEco. Perfeitamente. Um forte abraço. Um grande abraço, Dani.